programas A. Então, eu tenho fundo de classe 1. Eu não tenho um fundo sem classe. Eu sempre tenho uma classe. Muito recente, agora da classe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje com meu amigo, grande amigo Marcel Gomes. Tudo bem, Marcel? Tudo ótimo. Beleza. Prazer estar aqui contigo de novo. O Marcelzinho aqui é um habituê do programa, grande amigo, né? A gente acaba explorando os amigos, né? Ainda mais com um tema que ele conhece, que é criptoativo, criptomoeda e todas essas criptos da vida e tal, assunto do momento. Marcelzinho, você já esteve aqui, mas muita gente pode não ter visto seu episódio, então, por favor, se apresenta. Bom, prazer. A gente trabalhou junto bastante tempo na Ambima. Muitos anos juntos, excelente período. Muito bom. Vem aqui numa trajetória de quase 20 anos só de mercado tradicional, mercado de investimento, muito acompanhando a indústria de fundos de investimento. E há 3 anos e pouquinho me apaixonei pelo mercado cripto, pela proposta e pelo o que ele vai ser, né? O que ele já é hoje e o que ele vai ser no futuro. Até pela evolução rápida, né? Um negócio que é disruptivo, assim, né? O mercado cripto existe há 15 anos e há 3 eu comecei a estudar. Depois de passar por um período de preconceito com esse mercado, comecei a estudar e me apaixonei. Falei, é isso, esse é o futuro do mercado financeiro. E fiz a transição. Tá. Então, há 3 anos trabalho no mercado Bitcoin e hoje eu sou responsável pela gestão dos fundos da Asset do grupo. Tá. Ou seja, que não é só de cripto, né? Você tem fundos que tem cripto mais e tal, né? Tem fundos mercado tradicional e mercado cripto, ou mistos. Mercado tradicional para dar a diversificação e muito viés em cripto e produtos mais inovadores. Tá. Produtos inovadores é uma boa também. Então vamos falar, porque você pegou uma palavra aí, que eu acho que é uma palavra interessante, tá? Diversificação. A gente vem de um tempo, vamos falar de diversificação, compra tanto de ação, tanto de renda fixa, tanto de moeda, nas 3 classes tradicionais de ativos e tal, né? E quando vai pegar em ação, por exemplo, ver os setores, não sei o que e tal. E aonde é que entra a cripto? Já está na hora? Muito bom, muito bom ponto. Acho que o mercado, principalmente o mercado brasileiro, vem evoluindo, né? A gente que está há bastante tempo nesse mercado, via a alocação muito focada em renda fixa e ações, né? E equity local. Local. No Brasil, então, tem um viés local muito forte. Muito só investimento doméstico. Aí vem período de alta taxa de juros, pouco incentivo à diversificação e regulação mais travada, né? E aí até por estar bastante tempo acompanhando esse mercado e na Ambima, acompanhando a evolução da regulação, a gente viu um movimento de uns tempos para cá, há alguns anos, de incentivar mais a internacionalização do investimento. Tá. Isso foi pauta de reuniões e reuniões lá dentro. E realmente o investidor aqui começou a investir muito mais de forma global. Sim. Ampliou muito mais a diversificação da sua carteira, trazendo mais eficiência. Adicional 2% foi caminhando com 6, 7. Assim. Isso, hoje é comum você falar de investimento internacional. Quem não tem investimento internacional na carteira, é raro você encontrar, né? Inclusive com algumas pessoas focando um percentual muito maior da carteira só em investimento internacional. E isso foi uma evolução, né? Não foi da noite para o dia que o investidor local falou, vou migrar minha carteira para ser uma carteira global. Isso tem sido gradativo. E com cripto a gente já vê um movimento parecido, né? Se a gente falar de diversificação, isso vai estar em qualquer manual de economia, mesmo que cripto não esteja lá no manual ainda, né? A gente ampliar o leque de ativos e com ativos descorrelacionados, como é
Isso a teoria já fala, não sabe qual ativo, mas sabe que tem que ser descorrelacionado. Exato. Né? E cripto é descorrelacionado. É né? mesmo? É. Os números mostram que é. Se a gente olhar o histórico aqui, períodos de maior correlação ou de menor, mas na média, e ela tem uma boa consistência, é bem descorrelacionado. Tá, né? tá. E o descorrelacionado é períodos que ela é negativamente correlacionada e períodos que ela é muito pouco correlacionada. Ou seja, chega a ser negativo, então. Chega a ser negativo. Como se fosse aquele negócio de moeda com equity, né? Né? Exatamente. Tá. É isso. E aí faz todo sentido a gente ampliar o leque, né, a diversificação para esses ativos, melhorar a eficiência da carteira. E se a gente puxar o histórico, né, mas é muito volátil, cripto é muito volátil, ainda é volátil. A entrada de investidor institucional, que começou principalmente esse ano, tem afetado positivamente a volatilidade, né, no sentido dela reduzir. A gente já vê muito menos volatilidade do que a gente tinha até o ano passado, por exemplo. Mesmo considerando períodos de maior volatilidade, o acréscimo que cripto traz para a carteira em termos de relação risco-retorno, medido pelo índice de Sharpe, por exemplo, é absurdo. Se a gente pegar uma carteira padrão brasileira aqui, 60% renda fixa, 40% equity, né, Ibovespa, vai ter lá o seu índice de Sharpe positivo num período de 10 anos. Se você colocar 1% de cripto, você multiplica por 2 o índice de Sharpe. Nossa, quanto por cento de cripto? 1% de Bitcoin na carteira. Ou seja, rebalanceando ele mensalmente. Né? Então, pegar períodos muito de alto retorno do Bitcoin, você puxa de novo para baixo, posição na carteira para 1% mensalmente, para diminuir um pouco desse peso, e ele aumenta muito o índice. Ou seja, para ele aumentar muito de Sharpe, é porque você aumentou o retorno, ou porque você reduziu a volatilidade, ou fez as duas coisas? A volatilidade aqui, o efeito da diversificação, ela acaba não diminuindo de forma consistente, porque a cripto é muito volátil. Mas o efeito no retorno é muito maior. Né? Então, quando a gente olha... Você aumenta um pouco a volatilidade, mas aumenta bem mais o retorno. Muito mais. Assim, o acréscimo na volatilidade é mínimo. É assustadoramente pequeno, dado a volatilidade. Então, de 1%, né? Só lembrando, é 1%. Só 1% da carteira. Se a gente vai para uma exposição maior, de 10%, por exemplo, aí multiplica por 8, né? Uau! E isso... você fala, mas são dados históricos, período muito grande de retorno alto do Bitcoin, né? Mas se a gente olhar para cliente institucional lá fora, Fidelity, por exemplo, no Canadá, já aloca na sua carteira global conservadora 1% de Bitcoin na carteira. Na conservadora? Na conservadora. Se a gente for para agressiva, supera 3% de alocação. Então, grandes investidores, tô falando nem de investidor local aqui, né? Investidor Fidelity, estou falando aqui do Canadá. Já olhou esses números, já reconstruiu o seu modelo de alocação e está entrando de forma mais agressiva em cripto para alocação dos seus clientes. Isso tem a ver com, até aproveitando esse gancho, né, com os institucionais, né? Porque você falou de Fidelity, mas a gente sabe que teve o lançamento dos ETFs de cripto. O que isso trouxe de novidade? Isso mudou o mercado ou não mudou? Como é que está essa ETF de cripto? Qual é a história que a gente tem para contar? Até a dúvida, né? Lançou, não ouvi mais falar. E aí, deu certo, não deu? Não deu certo, não deu certo. Quem está comprando isso? Quem está gerindo esses... Quem está comprando? Quem são os investidores desse negócio? Acho que aqui é uma grata surpresa, né? Porque o ETF deu acesso para o cliente institucional que não quer
abrir uma conta numa corretora cripto, não quer ter outros meios de comunicação, outros players para comunicar, quer continuar comunicando com a sua corretora padrão, acessa de forma mais simples o ETF. Tá. E a surpresa aqui é o sucesso dele, né? A gente viu um inflow no ETF de Bitcoin que bateu todos os recordes, né? Rapidamente, você chegou a captações... Tipo assim, aquele negócio de Hollywood, e uma semana faturou tanto. E é bem isso, né? A gente fala aqui de períodos de semana. Acho que um outro case de sucesso, já de alguns anos, da BlackRock, só para a gente pegar como comparação, o ETF de ouro. Que também é um ativo, digamos, menos... É um ativo alternativo, o ouro, né? Mas, assim, digamos, um ativo diferente. Diferente do que você tinha. Renda fixa e renda variável. Que veio aqui com uma proposta mais de reserva de valor, anti-inflacionário, né? Ele atingiu, e é um grande sucesso da BlackRock, ele atingiu 10 trilhões de dólares sob gestão em 2 anos. Então, 2 anos para ele atingir 10 trilhões. 10 trilhões de dólares. Tá. E é um baita sucesso. Né? 10 trilhões de dólares num único ETF. O ETF de cripto atingiu os mesmos 10 trilhões de dólares sob gestão em 7 semanas. Uau! Ou seja, o outro demorou 104 semanas, o ouro, e agora esse é 7, menos de 10% do prazo. Não, você vê o tamanho da demanda que estava reprimida e o potencial dessa demanda crescer, né, ao longo do tempo. Olha. Lógico que a gente vai passar por períodos de maior aperto monetário, maior afrouxo monetário, principalmente da economia americana, que vai direcionar mais ou menos fluxo para ativos de risco. E Bitcoin hoje é um ativo de risco. É um ativo de risco. Né? E isso vai determinar um pouco mais maior ou menor demanda, mas só esse inflow inicial, as primeiras 7 semanas, você já vê o potencial. Uau, não, eu estou impressionado porque são 104 semanas para o ETF de ouro e estamos falando de 7 semanas. É um negócio assim, não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Não é. Definitivamente não é. Não é impressionante. E aqui um ponto, os institucionais, quem é que está comprando hoje? Você tem noção assim? A gente tem essa estatística? Quem é que está comprando esse ETF? Pessoa física, institucional? Assim, cripto surgiu e até o ano passado a demanda por cripto era praticamente de varejo, tirando alguns hedge funds internacionais, algumas empresas, né? Tá. A gente vê o histórico de algumas empresas colocando parte do seu recurso de tesouraria em cripto, mas assim, muito, muito pouco em relação ao consumo do varejo. Tá, então assim, era um negócio mais de pessoa física. Pessoa física. Tá. Tanto é que todas as plataformas de cripto até então, foco de desenvolvimento, de experiência era foco para pessoa física. Tá. Agora com o ETF você traz a demanda desse cliente institucional. O cliente institucional vai ser fundo de investimento, basicamente. Tá, então não estamos falando ainda das fundações e tal. Por enquanto, deve estar mais concentrado no fundo de investimento. Fundo de investimento, tá. A gente ouve falar, né, de fundo de pensão japonês já estudando cripto, não que ele esteja alocando, tá. mas já nos seus modelos começando a considerar cripto. Alguns países na Europa também começando a considerar cripto nos fundos de pensão, mas ainda muito incipiente, né? Tá. Acho que o ETF abre essa porta para esse público. Tem até um fato de repente, assim, o cara está comprando um instrumento que ele já está muito testado, né? Independente do lastro ser, né? Eu estou comprando um ETF. Esse cara montou um ETF, a BlackRock, a Fidelity, que eu montou um ETF. Não, o ETF eu conheço. O gestor eu conheço, então tá bom. Isso. O próximo passo vai ser acessar direto uma exchange cripto. Sim. Mas é natural esse movimento. Natural. Né? Quero comprar, natural. pô,
Um ETF que é um produto que americano, principalmente, já conhece há muitos anos e tal, sabe como é que funciona, tudo tal. Então, essa primeira demanda hoje de institucional, o grande institucional que demanda hoje é fundos. E demanda, realmente, está comprando. Está comprando. Porque até alguns poucos anos atrás já, não sei, hoje não. Dado esse volume de entrada em ETF, né? Porque se a gente olhar só para pessoa física, ela vai na exchange, vai no mercado Bitcoin, vai na Coinbase, dependendo do país que você está. Você vai na exchange, você compra e tem lá a custódia lá, você pode transferir a custódia para você não precisaria, né? Tá. E aí, quando a gente fala até de fundo de investimento alocando, a gente pode olhar para o cotista desse fundo. Quem que é o detentor da riqueza hoje? Tá, vamos lá. Mais da metade da riqueza hoje está na mão dos boomers, né? Dos 40 a mais. Os 40 a mais, isso aí. Que você já está no seu período de acumulação de riqueza mais maduro, alguns já bem mais maduros que outros e tal, mas é quem vai ter o dinheiro hoje. Então a gente tem mais da metade da riqueza global, a gente fala 160 trilhões de dólares aqui, uma estimativa, tá na mão dos boomers. Tá. Ou seja, aquela galera já tá ali, na verdade uns 50 por ali, né? Dali pra cima, por aí, 40 a mais já. 40, tá mais, 40 alto, né? 40 alto mais. 40 né? Essa galera tem hoje, desses 160 trilhões, deve ter metade desse dinheiro. Talvez um pouco mais da metade. Deve ter mais da metade hoje. As estimativas são por aí. Tá. E ele ainda não aloca em cripto, né? Se a gente pegar a preferência de ativos, cripto para esse tipo de investidor ainda está lá no final da fila, né? Muita gente ainda olha assim como... Tem aquelas velhas histórias, né? Isso é fraude, isso é dinheiro de lavageiro, não sei o quê. Esse é um ponto. Outro ponto esse é ativo muito especulativo, não sei o quê. Isso não é para mim, isso não é para mim. Não concordo com essa, não gosto dessa volatilidade. Até a pessoa que é mais técnica, né? Eu, 3 anos atrás, antes de ir para o mercado cripto, não estudei na faculdade, nenhum curso, não está no manual de economia, então eu não confio, né? Então, isso também não entrava na minha preferência de alocação. Se a gente pegar esse público, na lista de preferência, ele é o penúltimo ativo dentre os principais de cripto. Ou seja, se eu pegar entre esses baby boomers, o pessoal 40 a mais, esse é o penúltimo ativo que ele olha. Que ele vai olhar. Ele vai olhar. Ou seja, eu não vou alocar lá. Não vou alocar. Se eu for alocar, vai ser um percentual muito pequeno, que é aquele capital de ultra risco, né? Tá. E essa é a pessoa que tem o dinheiro hoje. Então, se a gente olhar nessa alocação de 160 trilhões de dólares de ativos globais, a gente tem 16 trilhões em ouro e 1 trilhão em cripto, em Bitcoin. Tá. Né? É um percentual que é mínimo da carteira global. Em uma carteira global você tinha dado um número espantoso, assim, 900 trilhões, né? Isso. Então, em 900 trilhões, 16 é ouro e 1 é cripto. 1 é cripto, hoje. Hoje, né? tá. Só que as novas gerações, né, os 40 a menos, que hoje gostam mais de risco, tomam mais risco, se a gente olhar a preferência de ativos deles, cripto já é o segundo ativo na lista. Fica atrás de real estate, né? Nossa! E esse, que ele ainda está no período de começando a sua acumulação, vai ser o rico de amanhã. Vai ser o rico de amanhã, exatamente. Então, o que você imagina, que é fácil de imaginar com esses números, é uma migração do estoque de ativos para uma preferência maior com cripto. Sim. Ou seja, a expectativa é que a demanda aumente para esse ativo. Não, e ainda tem uma coisa que você tinha comentado aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, é que esses caras vão verdar, né?
esse dinheiro, né? Exato, não é só o acúmulo deles. Tem a herança também. Quero que ninguém morra, inclusive eu estou nessa chama, mas aí já acontece, né? É isso. Ele vai herdar. E como é que vai ser a alocação? Por mais que ele tenha um viés conservador, um viés de status, né? Uma parte ele vai, vou fazer a minha lua, vou respeitar, mas deixa eu pegar um pedacinho e fazer um negócio que eu acredito mais, né? E como que vai ser a alocação daqui 10, 20 anos, 30 anos? Sim. Né? A tendência é que cripto cresça ainda mais na carteira. Só que tem um outro dado aqui, quando a gente fala de Bitcoin, a programação do Bitcoin, e aí isso ninguém muda, né? Tá no código, que esse é o grande valor dele, ele tem uma oferta limitada. Explica aí. Ele vai chegar a 21 milhões de unidades e pronto. Não vai passar disso, é código. Não tem um formador de política monetária aqui que fala, não, agora vou aumentar a oferta aqui para poder incentivar a economia. Não. Tá? É regra, é o protocolo dele, é esse. E a oferta, né, a nova emissão de Bitcoin, ela é decrescente ao longo do tempo. Aquele halving lá que vocês comentam, né? Isso. Chega, agora metade. A cada 4 anos a oferta diminui pela metade, até chegar lá em 2140 e alguma coisa, quando você para de ter emissão e a rede vai viver só dos custos de transação. Ou seja, está programado. Né? Você vai ter uma demanda crescente com uma oferta decrescente. Qual que é a expectativa? Quando você tem... E isso está no manual de economia. A tendência é de aumento de preço. Sim. Mas tá bom, eu posso esperar, não quero entrar agora, porque a gente falou aqui de parar a emissão, né, em 2140 e alguma coisa, dá tempo de entrar até lá. Dá. Se a gente olhar o estoque hoje, 93% da oferta de Bitcoin, ou do estoque de Bitcoin, já foi emitido. A gente só tem mais aproximadamente 7% de Bitcoin a ser emitido até lá. Olha só, hein? Que é um outro dado de expectativa de maior pressão de demanda sobre uma oferta cada vez menor. Mas aí tem um ponto que a gente estava conversando aqui antes, que eu particularmente nunca tinha parado, porque quando a gente coloca Bitcoin, e olha, Bitcoin e outras cripto, parece que tudo é cripto, né? Mas você colocou um ponto que eu achei interessante, porque é o seguinte, você está falando assim, tem uma demanda crescente e eu tenho uma oferta decrescente. Mas você colocou um ponto que é assim, o Bitcoin tem uma tese de investimento que é a tese da escassez, que é a tese da reserva de valor. Queria que você explicasse por que o que acontece. Tá bom, mas o Bitcoin não vai emitir mais, mas outra moeda vai emitir, vai ter um monte de moeda. Então, peraí. Então, uma tese diferente que parece que se aplica, pelo menos, pode se aplicar a outras, mas particularmente ao Bitcoin. Que é a principal, exatamente. E esse negócio é a principal. Avisa também, é bom você falar o que significa a principal. É isso, que a gente fala de cripto, né? É muito amplo. A gente tem aí, pode contar mais de 10 mil ativos, aí você consegue mapear isso em agregador de dados de mercado. Mas o Bitcoin, ele representa 50%, mais de 50% do valor de cripto, né? Então é a principal, é a primeira, e ela vem com essa proposta de reserva de valor, né? Se a gente olhar o histórico da narrativa do Bitcoin, a gente vai ter aqui como moeda de troca, unidade de conta, vai ter o crítico que vai falar, mas eu não consigo pagar o cafezinho com o Bitcoin. A gente pega aqui um grande nome, né? O Larry Fink, CEO da BlackRock, já chegou a falar que o Bitcoin era um índice de lavagem de dinheiro. Isso em 2017. Tá bom. Hoje ele tem o maior ETF de Bitcoin. Ele é um dos maiores detentores de Bitcoin, se a gente olhar entre todos os detentores. E a narrativa dele hoje é de que é a principal reserva de valor, ele é o ouro digital.
Tá, olha só, hein? Saiu de lavagem de dinheiro para ouro digital. E aí isso muda tudo, né? Você fala o principal gestor global, principalmente em relação a assets under management, mudando a sua narrativa, igual eu mudei, né? 3 anos atrás. Se você mudou, o Larry Fink também pode. Pronto. Por aí. Mudando, né? E começando a tratar o Bitcoin como o ouro digital, é de esperar também que outros grandes players mudem a sua narrativa. E isso para o Bitcoin. Ele lançou, né, agora, recentemente também, o ETF de Ethereum, de Ether, né, a moeda do Ethereum. Solana está aí também. E aí são propostas de cripto diferentes, né? Elas são moedas de infraestrutura. Tá, então, que Bitcoin não é. E o Bitcoin tem a sua foco ali na reserva de valor, para ser uma moeda para troca global, né? Qualquer um no mundo consegue trocar Bitcoin. Eu consigo trocar Bitcoin com o Hudson aqui, ou com cara lá na Índia. Cara na Índia, na Austrália, Nova Zelândia, onde for, com o mesmo custo de transação que eu teria com o Hudson que está na minha frente aqui agora. Tá. E baixo, né? E mesmo baixo, custo e baixo. Baixo e no real time, né? Dentro do tempo da própria rede. Tá. Ou seja, muito rápido. Não preciso esperar 2 dias para liquidar uma transação, para eu transferir um dinheiro para um amigo que está em Portugal, por exemplo. Tá. Eu faço em questão de minutos aqui. Então, isso para o Bitcoin. O Ether e a Solana tem a proposta de valor como infraestrutura, né? Ela é uma blockchain de infraestrutura. E tem a sua demanda também. Faz só um recordezinho, explica o que é uma cripto de infraestrutura, só para deixar claro assim, o que é uma cripto, o que denota, o que caracteriza uma cripto? O Ethereum e a Solana são, a gente fala que é a Amazon da Web3, né? Tá. Da nova internet. Ela é uma plataforma, é uma infraestrutura, é como se fosse uma cloud que processa as transações de qualquer aplicação web que rode nela. Tá. Assim como eu posso subir um site na Web 2 usando a infraestrutura da Amazon ou de algum outro provedor, eu construo um site ou um serviço web semelhante a esse da Web 2 usando a infraestrutura do Ethereum ou da Solana. E a moeda que eu uso para pagar as transações nessa infraestrutura é a moeda própria dessa rede. Tá. Quanto maior o uso nessas redes, maior a demanda por essas moedas também. Tá. Então aqui vem a proposta de valor. Aí a análise é diferente, né? Não é uma reserva de valor, ela é uma moeda de utilidade para eu conseguir usar a infraestrutura dessas redes. Fazendo aquela comparação, né, no mundo de ativo digital, né, de ativo de informação, melhor dizendo, né, o Bitcoin, ele, como você falou, ele tem uma tese, vou pegar essa palavra, de uma moeda digital reserva de valor. Essas moedas, elas têm aquela questão do feedback positivo. Ela é uma moeda de infraestrutura, quando tiver mais gente estudando aquela infraestrutura, significa que ela vai valorizar mais, porque provavelmente vão ter algumas dominantes. Não dá para ter, não ter meia dúzia de dominantes e pronto. Né? Então, você pode até ter algumas redes mais focadas em algum outro tipo de serviço, porque elas vão ser mais eficientes em determinado serviço e menos em outras. Vão surgir outras infraestruturas que atendem aquele gap. Então, pode ter essa tendência à especialização delas, né? Tá. Mas sim, o preço delas está diretamente relacionado à demanda pelo serviço, ao uso daquela infraestrutura. Então, viu assim, então agora voltando aqui para o nosso curso aqui, então vocês viram que tem 2 teses de investimento diferentes.
Uma tem muito a ver com o uso, com a utilização da rede, a utilização da infraestrutura, e outra que é o Bitcoin, que tem muito a ver com reserva de valor. Veja que para analisar o investimento tem que entender do que se está se falando, né? Do que se está se falando. Tá. Então, voltando aqui, a tese da reserva de valor da escassez. Comparando ali com ouro, dá para fazer assim, essa comparação ali? Tanto é que o próprio Larry Fink está chamando de... Tá, você acha que ele já falou isso? Porque assim, a tese é essa mesmo, eu já entendi a tese, é essa. Assim, a gente, né, os boomers aqui, vão ter mais dificuldade de fazer essa comparação, até porque a gente vem ali do padrão ouro, o dólar, falar de dólar como reserva de valor, e vai ser cada vez mais difícil, porque a quantidade de moeda impressa, vai gerar inflação, eu vou perder valor ao longo do tempo. O ouro já é muito mais estável. A emissão, né, ou melhor, a mineração de ouro é muito menor do que a impressão de papel moeda. E o Bitcoin, recentemente, já está com um volume de emissão, ou o aumento da sua oferta, menor do que é o tamanho do aumento da oferta do ouro. Olha só, curioso. É curioso isso. Curioso, ou seja, hoje você descobre mais ouro, garimpa, minera mais ouro do que os mineradores de Bitcoin estão fazendo. Olha só, que coisa interessante, hein? Olha. E por programação, por protocolo, a gente já comentou aqui, a oferta de Bitcoin é decrescente. Então, acabou de ter um halving, daqui 4 anos vai ter o próximo e vai cair pela metade essa oferta. Fazendo aqui, Marcel, pensando aqui o seguinte, que lá no passado, aquela história é difícil, né? Porque lá no passado a gente estava acostumado a moedas de ouro, as pessoas depois começaram a guardar ouro, não sei o quê. O ouro é uma coisa meio física, né? É o ouro, né? Então, tem a ideia da barra, né? Tudo bem que ninguém pega, é tudo meio escritural hoje, mas ok. O Bitcoin, assim, é uma construção de que as pessoas... É uma construção nova, as pessoas têm que acreditar que, isso aqui é uma reserva de valor. Se um dia eu precisar vender, vai ter um mercado, eu vou conseguir vender esse negócio e transformar isso em dinheiro que compra pão, né? Mas assim, tem uma mudança cultural também, que é a pessoa passar, que é diferente daquele ouro que vem lá de trás das moedinhas de ouro, aqui não tem, né? Na verdade, você tem que desacreditar, não. Beleza, tem aqui algo escritural, que existe, digital escritural, que tem uma emissão cadente, né, decrescente, que como vai ser escasso, isso vai ter um valor, porque as pessoas vão querer guardar dinheiro nisso. Essa é uma tese que tem uma disrupção, assim, uma mudança cultural, melhor dizendo. Exato. Né? A gente veio do mundo analógico. Isso aí. Minha filha, as crianças de agora, seu filho... é um pouquinho mais velha, né? Mas é muito mais digital do que a gente. Sim, né? Sim. A gente é uma geração que vê televisão. Essa geração nem vê televisão. Não vê, né? É 100% digital. Né? Então é muito mais fácil para eles entenderem isso. Eu ia falar, entender. Entenderem isso e tratar isso como forma natural, né? A gente, o Bitcoin tem 15 anos. Então a gente cresceu, estudou, aprendeu, trabalhou sem o Bitcoin existir. A gente teve que incorporar isso. E quando surgiu, ainda surgiu com uma fama. Né? Exatamente. Quando apareceu para o mundo, apareceu com uma fama. Exatamente. As crianças de agora estão nascendo com o Bitcoin já existindo. Então, eu não tenho que aprender, ele já está lá. Também tem isso, é verdade. E cada vez com mais utilizações, né? Então, também, Sim. né? Porque o Bitcoin também tem algumas coisas que você pode implementar em cima da rede também ou não? Algumas isso, aplicações. já tem evoluído bastante isso, né? A gente vai ver o crítico do Bitcoin falando, mas eu não consigo pagar o cafezinho com Bitcoin porque o custo de transação é muito alto. Já tem solução, né? Você tem a solução que roda em cima da infraestrutura do Bitcoin, com a segurança do Bitcoin, e funciona como Pix. É tão rápido e tão barato quanto Pix. E você paga o cafezinho com o Bitcoin sem custo de transação. Nossa, Deus do céu. Então isso
tem evoluído, né? Não, vai. E você deu um dado aqui que a gente acabou não falando, mas eu queria que você voltar nesse assunto, que você falou que uma hora é o seguinte, 1/4 de todo o inflow Fala um pouquinho desses dados. Muito bom. Porque a gente acabou, esqueci desse pedaço quando estava falando do institucional que entrou, e eu acho que esse dado a gente falou aqui, né, que o ETF de Bitcoin chegou a 10 tri de dólares em 7 semanas, que foi um recorde, né? Contra 104 semanas do ouro. Do ouro. Se a gente pegar aqui as principais casas, né? Todo o inflow em 2024 da BlackRock, se a gente pegar todo o inflow dele, 1/4 desse inflow foi para o ETF de Bitcoin. Ou seja, de cada $4 que a BlackRock captou, $1 foi para esse ETF de Bitcoin. Foi para o ETF de Bitcoin. Se a gente pegar Fidelity aqui, que é outro player gigante, mais da metade, 56% do inflow. Fidelity é gigante. É gigante. De cada 4, 2 foram. 2 foi para o ETF de Bitcoin. Nossa, é enorme. E essa demanda não dá para dizer que é só varejo, né? Não dá para dizer que é só varejo. Não dá para dizer que é só varejo. Isso aqui tem institucional, fundo e tal. E se tem fundo, tem alguém comprando Bitcoin porque tem uma cota do fundo que tem um... não dá para falar que é o varejo, que é só a geração mais nova. É o dinheiro dos boomers, né, que é metade da riqueza global, entrando também. Nossa, isso é impressionante. Então, assim, esse dado já é um dado que diz o seguinte, que corrobora a ideia de que a demanda é muito grande. Há essa questão da escassez, que está dada aqui na questão do Bitcoin, a gente está falando de Bitcoin, tá? Nesse ponto, então, a tese de que é ouro digital parece fazer muito sentido. Cada vez confirma mais, né? Acho que não dá mais para não falar isso. Não dá, né? Eu tô achando que não dá. Então, assim, hoje em dia, quando a gente olha para esse ambiente assim, como é que você está achando que são as tendências assim? O que está... Para que lado está caminhando? A gente está vendo aumento de demanda? O que mais você está mapeando assim nesse mercado de tendências? Eu acho que o principal aqui, né, a gente até explorou bastante aqui ao longo da nossa conversa, uma mudança de percepção dos próprios gestores, né, quem cuida do dinheiro dos boomers hoje, olhando para maior diversificação, que é o que a gente explorou no comecinho. Eu me lembro de reunião que a gente participou junto, inclusive, lá atrás, de gestor que, nossa, lavagem de dinheiro, não pode, vamos limitar isso, não pode botar isso na carteira, tem que proibir, não sei o quê. Hoje em dia tem alguém com coragem de... Tá mais difícil. Mas ainda encontra corajosos ainda? Duvido que publicamente ele vai querer se expor assim, até porque... Aí vocês falaram importante, publicamente o cara já não tem uma coragem. Já vai ficar difícil. Até porque cada vez mais o cliente desse gestor vai demandar, né? A gente falou sobre alguns números aqui da melhora no índice Sharpe, da diversificação, a própria aumento da procura vai gerar pressão de preço. O próprio BlackRock montando uma ETF, o cara vai ficando sem argumento, né? Fica cada vez mais difícil. Mas vai ter gente ainda que não parou para estudar o tema, que não parou para ler e tem o mesmo preconceito que eu tinha 4 anos atrás, ao ponto de falar, nunca coloque dinheiro nisso. Eu já ouvi recentemente gestor importante falando algo nessa linha, mas isso vai mudar, né? Com mais informação, começando a tirar o preconceito e olhar para os números, olhar para um pouco disso que a gente falou aqui e fazer a sua própria pesquisa, né? Naturalmente vai cada vez ter menos gente falando sobre isso. Ontem, por coincidência, eu estava gravando um episódio aqui com o Eric Oioli lá do VBSO e está falando que ainda não é uma questão de ser, é uma questão de quando. É isso. É a mesma coisa, aqui é uma questão de quando também. É né? isso. O assunto é meio parecido, é um assunto mais smart contract, mas
Era assuntos correlatos, vai. Então é uma questão de quando, né? E aí, a gente está falando de tecnologia, né? De cripto. Cripto tem o Bitcoin aqui como referência. A gente falou de Ethereum, de Solana como infraestrutura. Mas vem junto aqui o tema que é quente, né, no mundo todo, que é a tokenização. Isso aí. O próprio presidente, né, Roberto Campos, presidente do Banco Central, falou recentemente que não consegue visualizar mais o mercado financeiro sem tokenização. É engraçado, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende. Olha que eu entendo pouco, mas quanto mais você entende, você começa a realmente faz todo sentido. E aí a gente falou aqui, né, de eu poder comprar, trocar Bitcoin com meu amigo na Austrália, em Portugal, ou com o Hudson, que está aqui, com meu amigo que está aqui. Com a tokenização eu consigo também ofertar produtos financeiros, e aí seguindo a regulação da CVM ou da SEC, se for nos Estados Unidos, né? Seguindo toda a regulação, todo o arcabouço regulatório de produto financeiro, tokenizado, que vai facilitar muito mais a distribuição e o acesso para o cliente, que ainda não é o rico, né? Não, porque no fim das contas, né, só para fazer um parênteses, quanto mais assim, quanto mais você vai entendendo com a sensação que entende muito pouco, né? Você vê que a tokenização, no fim das contas, é a seguinte, é pegar o que tem hoje, só falar de ativo financeiro, né? É pegar o que tem hoje no mundo físico, analógico, transportar para o digital. Então você passa a ter um troço ali que antes existia uma cautela virou um registro escritural, agora o registro escritural vai virar um token e acabou. E aí tem uma moeda digital que também que pode usar para comprar. Isso. E aí, além da vantagem de estar digital, né? Facilitar a troca, né? Isso aumenta a liquidez, que melhora muito a percepção de preço, né, do ativo. A gente consegue tirar intermediários. Tirando intermediário, reduz custo, melhora ainda mais a oferta para o cliente final. Quem vai se beneficiar é o cliente final disso, já se beneficia, já tem bastante casa trabalhando com tokenização. O que demonstra que, se eu não estou errado, a tese da infraestrutura também é uma tese, parece uma tese campeã. Candidata forte a tese campeã, a tese da infraestrutura também. E aí você vai precisar de redes, né? Você vai ter rede privada, como a gente está construindo no Drex, aqui no Brasil, e é referência global. E pode ir para plataformas não permissionadas ou plataformas abertas, como o Ethereum, a Solana, para uma distribuição global e controlada. E você consegue também aplicar os controles de PLD, de conheça o seu cliente dentro dessas redes. De forma automatizada, né? Consegue isso, né? Legal. Marcelo, a gente está terminando, eu tenho uma última pergunta que eu queria te fazer, cara. Que é basicamente o seguinte, quando a gente está falando aqui desse mercado que vai crescendo, do Bitcoin e tal, o que hoje está faltando em termos de regulação, assim, para o mercado dar aquele negócio que dê uma visibilidade e segurança maior? Do tipo assim, eu vou pegar meu aplicativo agora e vou comprar sem susto, não sei o quê. O que na tua cabeça ainda está faltando para consolidar esse mercado? A gente evoluiu nos últimos anos, principalmente de Brasil, né, em regulação para cripto. Então, a gente já tem o marco legal. Ao longo do ano, talvez mais para o início do ano que vem, a gente vai ter regulação do Banco Central para regular as plataformas de ativos virtuais. Que é, por um caso, por exemplo, o mercado Bitcoin, por exemplo, Exchange, mercado Bitcoin, né? O que ela está chamando de VASP, as Virtual Asset Service Providers. Não é aquela companhia aérea, não, antiga. Esse denuncia aí da como o mercado Bitcoin, né? E isso vai trazer também mais segurança, porque você estabelece a régua para todo mundo. Que hoje cada exchange tem sua regra, né? Então... Isso. Você tem exchange brasileira, as brasileiras
já estabeleceram a régua, né, mais lá em cima, muito pela Bcrypto, própria postura, você vê os gestores das exchanges, das principais exchanges criptos no Brasil, são egressos do mercado financeiro, então trazem essa cultura. Muitos são egressos até das registradoras, Isso. das depositárias e tal, né? O exemplo do mercado Bitcoin aqui são ex-B3, né? Tá. Ex-CETIP, ex-B3. Então, conhecem a regra e subiram a régua. Né? Isso, o mercado Bitcoin e as principais exchanges no Brasil. Mas a regulação coloca a régua para aventureiros também. Né? Sim. Como é um mercado que você consegue abrir uma exchange de forma simples, você coloca a régua lá em cima. Para as estrangeiras que não querem seguir regulação brasileira. Para operar no Brasil, vai ter que seguir regulação brasileira. E isso é bom para o mercado como um todo, né? Certo. Aí não tem jeito, né? Dá segurança para as pessoas, né? O pessoal olha assim, o mercado é regulado, tal. Tem uma supervisão mais firme ou não, que também, até para o próprio Banco Central fazer supervisão, ele tem que ter uma regra, né, para poder supervisionar. Sim. Né? Então, também concordo. Marcelo, infelizmente é nosso horário. Alguma coisa a mais aqui? Não, o papo é sempre muito bom, né? Se for para a gente falar de cripto aqui, eu como um atual apaixonado pelo tema, a gente pode consumir a hora aqui de uns 10 podcasts. Fácil. A gente tem que deixar, cada temporada você tem que vir num episódio, em cada temporada, que é muito assunto. Marcelo, muito obrigado, meu caro. Super obrigado mesmo, cara. A conversa foi ótima, cara. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com o Marcelo Gomes aqui, falando sobre Bitcoin, criptoativos, também até como entender um pouco nesses mercados e avaliar um pouquinho as moedas, né, o potencial de cada moeda. É isso aí, minha gente. Grande abraço. Tchau, tchau.